Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e alegria a todos nós. Hoje nós vamos ultrapassar o assunto que nos vídeos passados foram bastante explorados, sob um título, uma pergunta que nós fazíamos. Como é que um leigo pode se sair vencedor vivendo no mundo em que nós vivemos? O vídeo de hoje, de número 17, faz uma outra pergunta. Quais são as tentações que um leigo sofre no mundo? Quais são os ataques mais recorrentes, mais sérios, que ferem o coração, a alma, a consciência de um leigo, exatamente porque sua vida transcorre no mundo? Diferente da vida religiosa, diferente da vida sacerdotal, cujos membros da vida religiosa ou sacerdotal têm uma vida mais fechada, mais reclusa, vamos dizer assim, mais protegida das influências malignas que no mundo correm soltas. Então vamos lá. Quais são essas tentações que o Padre José Maria selecionou para a nossa reflexão? A primeira tentação é a tentação das coisas supérfluas, que ele chama a tentação dos supérfluos, das coisas não necessárias para a nossa vida, mas que, no entanto, exercem um poder de tentador muito grande. A segunda tentação é a desordem que existe dentro de cada coração humano. E como o grupo da fraternidade, um grupo da comunidade é formada de pessoas que trazem esse coração desordenado por causa do pecado, nasce daí uma tentação muito grande, exatamente porque cada um quer puxar a brasa para sua sardinha. Depois, a terceira tentação é o apego às criaturas. Criatura de tudo quanto é jeito. E, finalmente, a nossa dedicação, o nosso esforço, o nosso desdobramento habitual àquilo que é natural. Eu falando só citando as 4 tentações, as coisas podem parecer difíceis, mas não é não. A gente vai debulhar agora as coisas e vocês vão perceber, vão se enxergar. E hoje tem uma novidade no nosso vídeo. Ao invés de eu colocar as perguntas para vocês remoerem, para vocês trazerem de volta a memória, para vocês ruminarem, escreverem e depois partilharem na semana que vem, após cada comentário às tentações, eu já faço a pergunta. Eu acho que fica mais fácil, pelo menos no vídeo de hoje. Então vamos à primeira tentação. A tentação dos supérfluos. Como base, nós vamos pegar o Evangelho de São Mateus no capítulo 7. Ainda é o Sermão da Montanha. E no versículo 25 e seguintes, Jesus diz o seguinte para todos os cristãos, não é só para os que querem abraçar a vida consagrada. Jesus diz assim:
eu vos digo: não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros, e, no entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam, e, no entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje está aí, e amanhã é lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vivais preocupados dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Eu li até agora para chegar neste ponto do versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Palavra preciosa de Jesus, tão necessária para o momento histórico que a sociedade brasileira e, portanto, nós estamos vivendo. Uma crise econômica, política, moral, ética, de todo tamanho, e que aguça em nós, atiça em nós, suscita em nós uma tentação muito grande. É uma sociedade má e perversa, como disse Jesus uma vez no Evangelho, porque ao mesmo tempo que a máquina da produção não para de atiçar em nós, de aguçar em nós, através de propagandas, necessidades que nós de fato não temos, mas cria em nós necessidades. E daí, a nossa geração, que eu digo assim, os nossos contemporâneos, nós, né, na nossa vida social, nós estamos priorizando, invertendo a ordem desta passagem que eu acabei de ler para vocês, proclamar para vocês, invertendo a ordem das coisas. Jesus disse que é para buscar em primeiro lugar o que realmente é essencial. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isto é, os valores do reino de Deus. Buscar viver em primeiro lugar, prioritariamente, tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus neste mundo e na vida eterna. E o resto, o supérfluo, nos será dado por acréscimo. É uma promessa que Jesus faz, na qual nós temos que nos agarrar e acreditar que, se nós priorizarmos o essencial, o acidental virá como
prêmio, como consequência. E para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos crer na palavra de Jesus. Precisamos renovar aquela fé, adesão, aquela fé, confiança de que Deus não nos engana, de que a palavra dele é verdadeira. A palavra de Jesus não é mentirosa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, como faço para mim também. Eu não sou poupada em nada daquilo que vocês sofrem. Eu sofro as mesmas tentações, os mesmos problemas, os mesmos pecados eu vivo também, infelizmente. Mas a pergunta seria: quando é que os supérfluos, as coisas desnecessárias, entram na nossa vida? Quando nós invertemos a ordem das coisas, quando nós invertemos os valores deste mundo, quando nós mudamos a ordem das prioridades, priorizamos as coisas que mantêm a nossa vida neste mundo, e lá no finzinho da lista vem aquelas coisas que priorizam a nossa vida eterna. Eu sei que para nós, talvez esse assunto não seja tão necessário, mas mesmo assim, nós temos que estar constantemente prestando atenção na conversão do nosso coração. Porque as coisas acontecem com muita sutileza e quando nós mesmo menos esperamos, estamos caindo. Um segundo ponto desta sociedade que impõe sobre nós, desperta em nós o desejo do supérfluo, é o seguinte ponto. Por que o supérfluo? Por que os acréscimos na nossa vida, as desnecessidades, nos atraem? Porque é em cima disso que o demônio suscita propagandas maravilhosas, muitas e muitas vezes mentirosas, né? Joga luz falsa em cima e nós vamos lá abocanhar aquilo com muita fome, vamos com sede ao pote. Mas então, o segundo ponto seria isso. Como é que eu vou fazer uma análise se de fato eu não estaria super valorizando esses pontos desnecessários da minha vida em detrimento das coisas pelas quais vale a pena dedicar a vida? Alguns exemplos. Quando nós saímos no feriado da Semana Santa, por exemplo, você prioriza lá na praia, lá não sei aonde, no meio do mato, no meio do mato não dá, mas para onde você vai? Você prioriza participar das cerimônias da Semana Santa? Ou você, mas como que eu saí de casa para descansar, agora eu vou ficar lá na igreja para assistir o lava-pés, para participar da cerimônia da cruz, para fazer via sacra, para participar da vigília pascal. Eu saí para descansar, agora eu vou me enfiar dentro da igreja. Olha, tá aí um probleminha. E a mesma coisa a gente diria a missa dominical. Eu sei que vocês não fazem isso, Deus queira que não façam, mas este vídeo vai rodar no nosso site. Está rodando no nosso site, espero, né? Vai rodar no YouTube. E quem é que vai assistir
Não é só vocês, não são só vocês, não são só as pessoas da nossa comunidade ou só pessoas da igreja. Deus queira que não sejam só esses. Então, para eles também eu estou dizendo, porque esta palavra de Jesus não é só para os consagrados, é para todos os cristãos. Um outro exemplo, e aqui eu dou a mão à palmatória. A contradição, né, da nossa postura, fazendo, por exemplo, o regime alimentar, uma dieta alimentar, uma reeducação alimentar, quando não resistimos a fazer um jejum. Fazemos um regime alimentar de segunda a sexta e nos recusamos a fazer um jejum uma vez por semana. Não é interessante? O jejum é uma lei da igreja. Não toda semana, evidente, mas para quem deseja, para quem busca uma vida de perfeição, vale a pena a gente pensar um pouquinho nisto que eu acabei de dizer. E aqui fica então uma pergunta a respeito dessas coisas desnecessárias que giram em torno de nós como asteroides, né? A pergunta é: qual está sendo um supérfluo na sua vida que se contrapõe à busca de perfeição na santidade e que incomoda a sua consciência? Qual é aquela coisa que atrai você? Eu sei qual é a minha. E acho que vocês sabem qual é a minha porque eu falo. E eu tenho, isso é uma luta para mim. Qual é a sua luta? Né? Segundo ponto, segunda tentação, é a desordem. Vamos lá. A vida laical, a vida dos leigos, a vida humana, é marcada por uma heterogeneidade, isto é, a vida de comunidade é feita de pessoas. Pessoas, cada uma com uma índole, com uma origem, com um tipo de formação moral, ética, familiar, social, com um nível diferente de cultura, mas no nosso caso, sobretudo, aqui o que vai pesar é as diferenças entre nós no sentido de busca de uma vida cristã cada vez mais perfeita e mais santa. Existe uma diferença na exigência que cada um se faz por viver esta vida de perfeição cristã. E num grupo em que umas pessoas se exigem demais e outras se exigem de menos, é um problema. Por quê? Porque isso vai incidir naquele um dos assuntos do nosso foco, no compromisso. Há pessoas que se exigem, até numa medida razoável, exigem de si posturas cada vez mais cristãs, são as pessoas mais comprometidas. O efeito é o compromisso levado a sério. E as pessoas que se exigem menos também não vão abraçar com tanta garra os compromissos comunitários. E daí, qual é a tentação? Dali a pouco você vai deixando o barco correr também. Você vai abrindo mão de uma exigênciazinha aqui, outra lá, e o compromisso vai ficando meio que capenga e você começa
a não ter mais aquela garra de busca de santidade que você tinha nos inícios. Nós começamos a ficar pobres no amor, no perdão, na compreensão, na misericórdia. Começamos a nivelar por baixo. Então, isso é uma coisa natural? É natural. Faz parte de um grupo social humano. Porém, as pessoas que são mais garrudas, vamos dizer assim, têm, além de manter a sua própria vida em alta temperatura, na busca da santidade, tem também esta missão de elevar as pessoas que se contentam com a mediocridade. E também na vida consagrada, isto é um problema e vai se tornando uma praga na vida comunitária. Por quê? Porque a tendência da natureza humana é a decadência. E se torna, por isso, uma tentação para denegrir a vida consagrada, a vida em fraternidade. A pergunta que vem então para vocês agora, para nós. Como está a sua temperatura nesse sentido? Numa escala de 1 a 5, onde 5 é a excelência e o 1 é a mediocridade rasa, onde você se coloca? Uma outra tentação que o leigo padece. Não é que o religioso não padece, padece também. Não é que o sacerdote não padece, padece também. Mas a condição da vida do leigo proporciona mais fortemente essas tentações. Acho que estou deixando claro isso para vocês, né? Então, vamos lá. O apego às criaturas. Olha o que esse padre escreve. É mais difícil nós nos desapegarmos de um bem que possuímos do que não possuir esse bem. Olha só. Isto é mais fácil você se contentar, você se tranquilizar porque não tem um determinado bem, do que tendo aquele bem, você se apegar a ele. É mais fácil você se apegar a um bem que você possui. Porém, aqui nós precisamos prestar atenção. Eu posso, por exemplo, não ter esse copo. Este copo não é meu. Por isso, eu não posso estar apegado a ele. Não é meu, mas bem que eu desejo profundamente possuir esse copo. E se a minha cabeça não desprega desse copo, dia após dia, noite após noite, eu só penso nesse copo. Puxa vida, como que eu vou fazer? Não, mas eu não quero esse copo. Não, mas eu quero comprar esse copo. Não, mas eu preciso. Não, eu não preciso. Aquela luta de consciência que eu estou dramatizando, mas que você vive, eu vivo, todo mundo vive. Isso é apego. Eu não possuo, mas vivo em função do foco, de ter o foco nele, embora ele não seja meu. Estou apegada a um bem que eu também não possuo, mas gostaria de possuir. As coisas podem parecer complicadas, mas não são não. Sabem por que não são? E vocês me entendem perfeitamente. Por mais enrolada que eu possa tentar dar a explicação, vocês me entendem perfeitamente. Porque nós, vocês e eu, somos farinha do mesmo saco. Nós sofremos as mesmas tentações. Então,
falando de apego às criaturas. A pergunta é que você vai pensar durante a semana. Qual é o seu caso? A que você se apega com mais facilidade? É claro que, gente, que eu não quero uma resposta só de é isto, é aquilo, aquilo outro, mas quais as medidas que eu vou tomar para não me deixar influenciar e me submeter às exigências de algo que não me é necessário, de algo que vai de encontro ao meu desejo de santidade, de algo que significa o meu apego, e finalmente desembocamos na quarta tentação que o mundo impõe à vida laical, que é a dedicação habitual ao natural. Vamos lá. Muito simples. Existem coisas que nós fazemos na nossa vida que são de ordem sobrenatural. Por exemplo, rezar, me dedicar ao ofício das leituras todos os dias, ao terço mariano todos os dias, a missa, pelo menos 4 vezes por semana, né? Santa Missa, comunhão, a confissão pelo menos mensal, a prática dos sacramentos, a recorrência à palavra de Deus, à liturgia, são obras espirituais. Mas nossa vida exige de nós obras naturais. Comer, estudar, trabalhar, lavar, passar, vender, comprar, ensinar, fazer política, etc, etc, etc. Exercer uma profissão. Isso é da ordem da natureza. Nós podemos viver tão intensamente a vida natural, que nós poderíamos dizer que estou quase que sobrenaturalizando esta vida. E transformando aqueles aspectos, aquelas obras sobrenaturais, não tão bem vividas, que elas passam a ser consideradas como que naturais. Não tem tanta importância para a vida espiritual. Acho que vocês entenderam. Eu inverto as coisas. Eu vivo de modo natural as coisas do espírito e vivo de forma, aspas, sobrenatural as coisas da carne. Eu supervalorizo essas daqui e levo essa daqui na mediocridade. Isto é problema? Claro que é. É uma tentação? É uma tentação. Nesses tempos em que eu estou, assim, me recuperando de um mal que me abateu muito, a amnésia global temporária, eu fiquei como que assim, fiquei abalada. Fiquei insegura, graças a Deus agora estou me recuperando, né? Com medo. E alguém me sugeriu para eu fazer um retiro para descansar. De jeito nenhum. Por quê? Porque fazer retiro, um retiro que é para descanso, não é retiro. Retiro, tempo de retiro espiritual, é uma batalha. Santo Inácio de Loyola não chama o retiro espiritual de retiro, ela chama de exercícios espirituais. A mesma coisa que o meu físico exige exercício físico, para minha saúde física, a minha alma, o meu espírito exigem exercícios espirituais. Um deles é o retiro. E se eu estou precisando
desestressar-me. Eu não posso, neste momento, me fechar numa casa religiosa para fazer retiro. Por quê? Porque é uma obra sobrenatural que exige muito de quem quer fazer bem o seu retiro espiritual. Se é para ir lá só para descansar, não, eu fico em casa. Espero que vocês tenham me entendido. Vamos lá então, a pergunta desse item. Você concorda com tudo isso, deste último ponto que eu falei para vocês, que nós transformamos a forma com que nós nos dedicamos às coisas deste mundo é muito mais forte, muito mais empenhativa do que o modo como nós nos dedicamos às coisas do Espírito. Você concorda com isso? Qual é o testemunho que você dá nesse sentido? Como vocês vão receber a folhinha no dia, logo depois que vocês ouvirem ou assistirem o vídeo, essas coisas que parecem complicadas vão sendo descomplicadas. E você vai voltar mais vezes também para assistir o vídeo, né? Então, os compromissos dessa semana estão ao longo desta pequena e muito simples formação. E do mesmo modo, como eu sempre peço, escreva, pelo menos resumidamente, a resposta para cada pergunta, para você, na partilha, ter um foco que não deixe você se perder em coisas que só interessam a você. Não, na partilha são coisas que interessam ao grupo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.